Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Horas e 3 minutos, meio-dia 3, uma ótima tarde para você de rádio ligado no Portal Sudoeste. Quinta-feira, 27 de novembro de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa, traz a sua denúncia, a sua reclamação no nosso telefone, nosso WhatsApp 7734441043. É acompanhar ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, conta com a apresentação do Luiz Brito e do Samuel Tadeu. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Segundo informações do Instituto Clima Tempo, Livramento de Nossa Senhora Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registram nesta quinta-feira dia de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Temperatura mínima é 19, máxima de 25 graus, volume aguardado de 7 milímetros. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando, agradecendo aí a sua companhia, sintonia, audiência. A partir de agora, é claro, você fica à vontade, vai aí também mandando a sua mensagem, participando aqui, o WhatsApp disponível 7734441043. Você traz para cá a sua reclamação, a sua denúncia, fique à vontade nesta quinta-feira chuvosa em toda a nossa região, né, gente? Bom demais, viu? Vamos começando então nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as nossas pautas, é claro, daqui a pouquinho já temos aqui participações aí no nosso WhatsApp e a gente vai começar falando de Rio de Contas. TCM rejeita pedido de cautelar sobre supostas irregularidades no Carnaval de Rio de Contas. A conselheira Aline Peixoto, do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, indeferiu o pedido de medida cautelar apresentado em denúncia que apura supostas irregularidades ocorridas durante o Carnaval de 2025 no município de Rio de Contas. A decisão monocrática foi proferida no âmbito do processo número 317-10-25, movida pelo vereador Dilermado Martins Cardoso Filho, contra o prefeito Célio Evangelista, o servidor municipal Amarildo Nunes de Souza e a secretária municipal de Finanças Carla Patrícia Araújo Bonfim. Na denúncia, o parlamentar apontou um conjunto de supostas irregularidades envolvendo arrecadação informal de valores junto a ambulantes, inclusão de pessoas na folha de pagamento sem vínculo funcional, confecção posterior de recibos para justificar despesas já realizadas, contratações sem procedimento administrativo regular e possível promoção pessoal do chefe do executivo durante o evento festivo. Entre os fatos narrados, os denunciantes destacou a suposta contratação irregular do artista Pedro Silva de Souza, que teria recebido R$9.000 por meio de lançamento único na folha de pagamento municipal sem comprovação de vínculo ou prestação de serviços. Também foram aí citadas cobranças em espécie feitas a ambulantes durante o Carnaval e a existência de documentos assinados posteriormente para amparar despesas do evento. Ao analisar o pedido cautelar, a relatora reconheceu que os fatos relatados merecem apuração mais aprofundada, pois envolverem recursos públicos e possíveis falhas administrativas. No entanto, ressaltou que as ocorrências se limitam a um evento já realizado e encerrado há meses, não havendo indícios de continuidade das práticas nem risco imediato ao erário que justificasse a adoção de medida urgente. A conselheira destacou ainda que os pedidos formulados pelo vereador possuem natureza instrutória e devem ser analisados no julgamento do mérito após a formação do contraditório. Também foi registrado que a apuração sobre parte dos fatos no Ministério Público do Estado da Bahia. Diante disso, o tribunal, portanto, indeferiu a medida cautelar que pretendia suspender os pagamentos
a pessoas físicas ou jurídicas sem vínculo formal com a prefeitura. Apesar da negativa, foi determinada a notificação dos denunciados para que apresentem esclarecimentos e justificativas no prazo de 20 dias, permitindo o prosseguimento regular da análise do mérito da denúncia. Então tá aí esse Carnaval de 2025 de Rio de Contas, que houve realmente essas denúncias aí de supostas irregularidades, né, de diversas irregularidades aí, junto aos órgãos fiscalizadores, tanto o TCM quanto também o Ministério Público Estadual, e portanto, né, o TCM aí, portanto, rejeitando esse pedido de cautelar sobre aí o Carnaval de Rio de Contas, lembrando que isso aqui foi só um pedido de cautelar, mas as demais investigações também seguem também, inclusive, no Ministério Público do Estado da Bahia, né? Ou seja, mais o Tribunal de Contas, né? Portanto, rejeitando aí esse pedido aí de cautelar. Tá bom, gente? Ok? Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Apenas começando para você com muita informação. Agora a gente vai falar de Dom Basílio. Olha, gente, reclamações contra a arbitragem e contra a Liga marcam primeira partida da final do Campeonato Rural de Dom Basílio. A decisão do Campeonato Rural de Dom Basílio teve início no último domingo 23, com cenário de tensão fora das quatro linhas. A primeira partida da final, entre as equipes de Abelhas e Algodões, que terminou em 1-1, foi marcada por duras críticas à atuação de arbitragem e à condução da competição pela Liga responsável pelo torneio, o que acabou ofuscando o clima esportivo esperado para o confronto decisivo. Durante a partida, atletas do time de Algodões relataram entradas consideradas excessivamente violentas por parte de jogadores adversários, incluindo um meio-campista e um zagueiro, sem que nenhuma punição fosse aplicada. A ausência de cartões, mesmo diante das reclamações em campo, gerou revolta entre os jogadores e dirigentes, que passaram a cobrar providências e explicações após o apito final. A repercussão aumentou na quarta-feira 26, né, nesta quarta, quando vídeos gravados por torcedores começaram a circular nas redes sociais e em grupos de mensagens. Para integrantes de Algodões, as imagens evidenciam a gravidade de alguns lances e reforçam a necessidade de revisão por parte da Liga, mesmo em partida já encerrada. Em entrevista à Rádio Portal Sudoeste, um jogador de Algodões classificou a arbitragem como omissa e afirmou que o elenco se sente inseguro para voltar ao campo no próximo domingo, quando está prevista a continuidade da final. Segundo ele, o grupo aguarda um posicionamento oficial da Liga com análise das imagens e possível aplicação de sanções como forma de garantir a segurança e justiça na decisão do campeonato. O episódio trouxe novamente à tona questionamentos antigos sobre a organização do Campeonato Rural. No mês de julho, o Clube Alto do Rosário divulgou uma nota de repúdio contra a Liga de Futebol Dom Basiliense, apontando suposta parcialidade na aplicação do regulamento. Na ocasião, o clube alegou ter sido punido, enquanto outra equipe que teria iniciado a partida com o uniforme do avesso, prática também proibida pelas normas, não sofreu qualquer sanção. Na nota, a diretoria do Alto do Rosário afirmou que a diferença de tratamento demonstra a falta de critérios claros e fere princípios como ética esportiva, transparência e igualdade de condições. O protesto também esteve relacionado à punição sofrida pelo próprio clube, que teve 3 pontos retirados após iniciar uma partida com 2 jogadores a mais em campo. Pouco tempo depois, outra situação envolvendo uniformes gerou nova polêmica. Em uma partida entre o Clube Papagaio e a Caiçara, equipes entraram em campo com camisas muito semelhantes. Diante do problema, atletas do Papagaio solicitaram autorização à arbitragem para atuar com uniforme de avesso, pedido que foi aceito. A decisão causou indignação entre outros clubes que solicitaram punição à equipe, mas a Liga recusou o pedido, alegando que o fato não interferiu no andamento da partida. Em meio a episódios, clubes e atletas seguem cobrando mais transparência, critérios objetivos e igualdade de tratamento na condução do Campeonato Rural de Dom Basílio. Até o momento, não houve pronunciamento oficial da Liga sobre nenhuma das situações relatadas. O campeonato está fazendo o maior sucesso, isso é o que rola na boca de todo mundo, inclusive da organização do evento. Tá batendo recorde, tá não sei o que, tá isso, tá aquilo, mas algumas coisas realmente fica realmente complicado de se entender, né? Lá no nosso site, você encontra essa matéria aí, www.radioportalsudeste.com.br,
E encontra também os vídeos, as imagens que foram disponibilizadas aqui à redação de jornalismo da Rádio Portal. E, por incrível que pareça, em um lance realmente me admira que o jogador não tenha sido expulso. Porque o vermelho teria ficado barato. O vermelho direto que eu tô falando. Uma cotovelada no jogador adversário que realmente se pega, inclusive como alguns relataram nas redes sociais, alguns atletas, era para poder fazer uma cirurgia no maxilar. Foi uma pancada feia. E dentro de campo, o juiz não tendo no mínimo expulsado, ou pelo menos aplicado o cartão amarelo, no mínimo estava apitando com os olhos fechados. Então, a gente sabe que é realmente importante, movimenta-se o município, é muito importante, tem uma economia, inclusive, movimentadíssima, ajuda bastante, né, a cidade em vários sentidos, mas precisa-se saber, não sei de quem é a responsabilidade, se é do município, da Liga ou se é da Federação Baiana de Futebol, quem é responsável por escolher aí essa arbitragem, mas, sinceramente, né, tem que realmente estar atento a isso aí. E se não tem punição para os jogadores por entradas mais bruscas, tem que ter punição à comissão de arbitragem por deixar passar lances tão sérios. Lembrando, não está falando aqui um especialista em arbitragem, muito menos em futebol. Mas, sinceramente, a agressão no futebol é cartão vermelho direto. E a cotovelada que tem nas imagens aí que estão no nosso site é para cartão vermelho direto. Então, eu acho, não sei também, a gente não conseguiu ouvir os jogadores aí da outra equipe, mas realmente as imagens que mostram aí, eu acredito que os jogadores de Algodões têm razão em estar reclamando. E é a segunda vez que a gente traz esse problema do campeonato rural para cá. Em julho, como já foi dito na matéria, teve esse problema aí da camisa do avesso. Um clube aceita, o outro não aceita. Né? Aí o Alto Rosário alegou aí que não estava sendo imparcial. Ou seja, uma balança com duas medidas, dois pesos diferentes. E agora, novamente, com relação à arbitragem, né? Ah, mas isso é coisa de quem perdeu, lembrando que a partida ficou 1-1, né? Isso é choradeira, isso é aquilo, outro e tal. Não é bem por aí. Tem que ter realmente aí um consenso dentro de campo e principalmente não apitar com os olhos fechados, porque é o que pareceu que aconteceu aí nessa partida. Né? Se for realmente, como disse aí o relato do jogador, que não teve punição dentro de campo. Se for realmente isso que aconteceu. As imagens estão aí, estão no nosso site. E cada um que tire aí a sua conclusão. Tá bom? Agradecer inclusive aqui, né, a Liga, que sempre que a gente entra em contato, nos atende super bem, independente de emitir um comunicado oficial ou não, mas sempre nos atende aí muito bem. Então um abraço para todo mundo aí. Afinal, acontece no próximo domingo, né? Então, bom jogo para todo mundo aí. Espero que realmente a arbitragem seja aí mais eficiente, porque essa da primeira partida, ao que tudo indica, se for realmente como os jogadores estão relatando aí, ficou devendo muito, viu? Feio demais. Bom, gente, olha, a gente vai falar agora de Livramento, né? 46ª Companhia Independente de Polícia Militar é contemplada com nova viatura para reforço de policiamento preventivo. A 46ª Companhia Independente de Polícia Militar passou a contar com a nova viatura operacional destinada ao reforço de ações de policiamento preventivo dos municípios atendidos pela unidade. O veículo foi entregue pelo governo do estado e será empregado no fortalecimento da segurança pública e na ampliação da capacidade de resposta da corporação. A entrega ocorreu na manhã desta quarta-feira 26 em Salvador, durante a cerimônia de lançamento da Operação Verão 2025-26, que reuniu autoridades estaduais e representantes da Polícia Militar da Bahia. O evento marcou o início das ações estratégicas voltadas à segurança no período de maior fluxo turístico e de eventos no estado. O comandante da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar, Major PM Wagner Rocha, participou da solenidade representando a unidade e ressaltou a relevância da nova viatura para o desenvolvimento das atividades operacionais, destacando que o equipamento contribuirá diretamente para a melhoria do atendimento à população e para incremento das ações ostensivas na área da atuação da companhia. Então tá aí mais uma viatura, né, na 46ª Companhia Independente de Polícia Militar aqui em Livramento. Salvo engano, está responsável hoje por Paramirim, Livramento, Dom Basílio e Rio de Contas, né? Esses 4 municípios aí, se eu não estou enganado. O pessoal da 46 que está ouvindo a gente aí, caso tenha cometido algum equívoco aqui, fica à vontade para nos corrigir. Acho que são 4 municípios hoje de responsabilidade, portanto, da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar. Policiais da CIPRV Brumado conclui curso especial de formação de sargentos. Na manhã desta terça-feira 25, portanto, da última terça, foi realizada no 9º Batalhão de Ensino, né? Instrução e Capacitação, BEI, que é a solenidade de conclusão de curso especial de formação de sargentos da PM 2025.2, reunindo policiais militares de diversas unidades da Bahia.
A cerimônia foi presidida pelo Tenente Coronel PM Moreira, comandante do 9º BEIC, e contou com a presença de comandantes das unidades policiais sediadas em Vitória da Conquista, entre eles o Major Rogério, comandante da CIPRV de Brumado. Oficiais, praças, familiares e amigos também prestigiaram o evento, marcando o encerramento de mais uma etapa de formação profissional na carreira policial militar. A Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Brumado celebrou a promoção dos sargentos PM Pires, Danilo, Farni e Ferreira, Salles, Carvalho, Rodrigues e Oliveira, que passaram a integrar o quadro de novos graduados da unidade. Com trajetória marcada por relevantes serviços prestados à instituição, os policiais ascendem a hierarquia como reflexo do mérito profissional e da dedicação à segurança pública. A construção do curso representa não apenas a valorização individual, mas dos militares, mas também o fortalecimento da polícia militar, reforçando o compromisso com a qualificação e excelência no serviço prestado à sociedade. Muito bacana, né? A gente vê aí todo esse procedimento de hierarquia dentro da instituição Polícia Militar da Bahia, que é muito importante, inclusive, para poder trazer realmente esse reconhecimento, né? Algo que realmente precisa, inclusive até mesmo para incentivar aí os policiais militares, inclusive os novatos, né? Aqueles que estão agora integrando, passando a integrar aí a tropa, né? Ou seja, a instituição PMBA. Então é muito importante, parabéns aí a eles por mais essa conquista, que possa realmente seguir aí na sua missão, né? De preservar vidas, de trazer segurança à população, de orientar, de ajudar, de auxiliar, de prestar assistência, né? Ao povo baiano, principalmente. Então parabéns aí, realmente, que tenham aí muito sucesso nas suas respectivas trajetórias. Gente, vamos falar de Dom Basílio, né? Agora, com notícia boa, o município está recebendo aí o atendimento do saque móvel para emissão de documentos, né? Ou seja, começou hoje dia 27, vai até dia 29, né? No município de Dom Basílio, né? O atendimento do saque móvel, um importante projeto que visa levar serviços essenciais de cidadania diretamente à população. A ação é especialmente levantante, né? Especialmente relevante para aqueles que enfrentam dificuldades em se deslocar até unidades fixas do saque, garantindo assim o acesso a documentos e serviços fundamentais. Durante os 3 dias de permanência na cidade, os moradores terão acesso a diversos serviços. Entre os principais atendimentos estão a emissão da primeira e da segunda via da Carteira Nacional de Identificação, além de outros serviços disponibilizados pela equipe itinerante. O atendimento será realizado das 7h30 às 17 horas, permitindo que um grande número de pessoas possa ser atendido. A distribuição de senhas será feita pela própria equipe do saque móvel, que terá disponibilidade de organizar o fluxo diário de moradores, garantindo o atendimento eficiente e ordenado. O principal objetivo dessa iniciativa é facilitar o acesso da comunidade e serviços de cidadania, promovendo a inclusão e atendendo às necessidades dos cidadãos que, de forma prática e acessível. Dom Basílio, como muitas outras localidades, se beneficiará deste serviço itinerante que proporciona maior comodidade e eficiência no atendimento à população. Detalhe, recebi vídeos hoje do pessoal lá aguardando aí, fazendo, né, aguardando a senha, acho que chegaram por volta de 4 e pouco da manhã, e a fila enorme, imensa. Aí eu me pergunto, o saque itinerante vem para poder facilitar, o pessoal pega uma fila dessa gigantesca para poder fazer o serviço na própria cidade. Será que não é melhor agendar e fazer realmente logo em Brumado? Sinceramente, tem comodidade? Tem facilidade? Tem. Mas olha o sacrifício, né? Sempre que vem um saque móvel para alguma região da cidade, das localidades mais próximas, um sofrimento desse, né? O pessoal pegando uma fila gigantesca, muitos aí até dormindo em filas, acordando aí talvez meia-noite, 2 horas, 3 horas da manhã, para poder conseguir realmente uma senha ali, garantir o seu atendimento. É uma situação bem assim, complexa, né? Bem complicada, viu? Complicada mesmo. Mas que bom que tá aí, a gente espera realmente que tenha um atendimento amplo e que as pessoas saiam realmente todas atendidas, né? Nós falamos já de Brumado, falamos de Dom Basílio, falamos de Rio de Contas também e voltamos a falar de Rio de Contas, inclusive falamos do esporte lá em Dom Basílio e agora em Rio de Contas também a gente vai falar de esporte. Isso porque, olha, estádio de Rio de Contas segue desativado e deixa atletas sem espaço para práticas esportivas. O estádio municipal Zofir Brasil, conhecido como o Pequizão em Rio de Contas, está desativado e sem previsão de retomada das atividades esportivas, gerando preocupação entre atletas, moradores e representantes do esporte local.
A falta de manutenção e o abandono gradual da estrutura tem impedido campeonatos, treinos e ações comunitárias que historicamente movimentavam a cidade. Há quase um ano, jovens e veteranos riocontenses estão impedidos de realizar treinos e participar do tradicional baba, atividades que antes aconteciam diariamente no estádio. A interrupção das práticas esportivas afeta diretamente uma das expressões culturais mais fortes do município, o futebol. Para a comunidade, o esporte não é apenas lazer, mas um direito do cidadão e um espaço fundamental da convivência, saúde e integração social. O descaso também atingiu o tradicional Campeonato Riocontense, que em 2025 não foi realizado. A competição, considerada uma das principais movimentações esportivas e culturais do município, reunia por muitos anos atletas da zona urbana e rural, famílias, torcedores e comerciantes locais. Sua ausência ampliou a sensação de abandono e frustração entre os moradores que veem no esporte um dos pilares de bem-estar e identidade comunitária. A falta de um espaço adequado para treinos tem provocado desmotivação entre os jovens atletas que antes enxergavam no estádio uma oportunidade de desenvolvimento e disciplina. Sem o pequizão, muitos deixaram de praticar regularmente, enquanto outros desistiram por não encontrarem locais seguros ou estruturados para continuar. A ausência do estádio reduz perspectivas, enfraquece projetos esportivos e afasta a juventude de práticas que promovem saúde, foco e socialização. Enquanto o Pequizão permanece fechado, Rio de Contas perde mais que um gramado, perde tradição, talentos, saúde, economia e, sobretudo, um espaço que sempre foi símbolo de uma união e pertencimento. A comunidade espera que a situação seja tratada com urgência para que o esporte volte ao lugar de destaque que sempre ocupou na vida dos riocontenses. Essa matéria está lá no site Clique Chapada. E é lamentável a gente ver situações como essas, né? É claro que a organização de um campeonato, ela exige realmente muito trabalho, né? Muita criatividade, principalmente dedicação, tem muito tempo também, então acaba tomando muito tempo, mas realmente é também, como já falamos aqui sobre o campeonato de Dom Basílio, uma forma de elevar, né, realmente a economia da cidade, né? Deixar a cidade aí mais, vamos colocar assim, atrativa de uma forma geral e tal, atrair realmente as pessoas, aquecer o comércio e por aí vai. E infelizmente, realmente aí no caso, né, segundo aí o site, trazendo aí essa informação de que o esporte lá, né, o Pequizão, portanto, é o estádio, né, sem nenhuma atividade e principalmente tratando aí como abandonado, né? Então é uma pena, é triste que situações como esta ocorram e a gente espera realmente que a administração possa aí não pensar apenas no carnaval, né? Pensar também aí no esporte, em outras áreas também, porque é muito importante. Quero lembrar que ultimamente tem tido aí muitas atividades em Rio de Contas, mas principalmente voltado aí à área da cultura e também, né? Pensando aí, o pensamento, pelo que a gente vê, tá mais aí também no carnaval, né? Tá fixo no carnaval, mas é preciso também trazer essa questão do esporte também para os riocontenses, tá bom? Ok, gente? Então tá aí, 12h33 agora, 12h33. Vamos voltar a falar de Polícia Militar, né? A Operação Força Total tá em todo o estado. Nesta quinta-feira, 27, a PM intensificando o policiamento com mais uma Operação Força Total. A gente vai trazer detalhes agora para você. A Polícia Militar da Bahia realiza nesta quinta-feira, 27, mais uma edição da Operação Força Total, a ação que reforça o policiamento e amplia a presença policial em pontos estratégicos em todo o território baiano. A mobilização acontece um dia após o governo da Bahia lançar oficialmente a Operação Verão 2025-26, voltada para fortalecimento de segurança durante o período de alta estação. A Operação Força Total mobiliza policiais de todas as unidades da corporação, incluindo o efetivo convencional, especializado e administrativo, promovendo um reforço significativo no policiamento ostensivo. As equipes atuam com rondas ampliadas, abordagens qualificadas e monitoramento contínuo em áreas com grande circulação de pessoas, polos turísticos e regiões que exigem atenção permanente. A ação faz parte do planejamento estratégico da PMBA, com foco no fortalecimento da prevenção, no aumento da capacidade de resposta e na elevação da sensação de segurança, especialmente do crescimento do fluxo de moradores e visitantes durante o verão. E realmente, né, logo ali, dezembro já chega aí o verão e a polícia tá aí, realmente intensifica não só a questão de segurança, como também, né, fazer aí realmente a área de prevenção também, inclusive nos locais turísticos, né, mais frequentados, né, aqui em Livramento, inclusive.
A gente tem aí, né, o Poço Preto, né, a gente tem Rio de Contas lá, o Flagra, a gente tem também o Flagra, melhor dizendo, né? A gente tem a região de Paramirim também, né? Ou seja, o balneário lá do município de Paramirim, entre outras regiões. Então tem toda essa questão aí, né? No caso nosso aqui, a polícia local vai fazer esse trabalho, e também no caso dos outros locais do estado, a PMBA aí, através de suas repartições, fazendo também esse trabalho aí muito importante, portanto, aí durante o verão, tá bom, gente? A Operação Verão, que inclusive vai realmente aí exigir, né? Ou seja, vai ter aí, contar com um número muito grande de policiais militares, bombeiros, entre outras coisas. Então tem tudo para reforçar a segurança realmente nesses locais aí turísticos, ok? Em Brumado, olha, a acusada de mandar matar o marido vai a júri popular 8 anos após o crime. Acontece nesta sexta-feira 28, no Fórum de Brumado, né? O júri popular que vai analisar o caso do assassinato do lavrador Regimalco dos Santos Mirante, morto em julho de 2017 na zona rural do município. A acusada, então com 32 anos, é apontada pela investigação como mandante do crime. O caso volta a julgamento 8 anos depois do ocorrido. Regimalco, que tinha 37 anos, foi encontrado morto na região de Umburanas, em Brumado, com sinais de brutalidade. O corpo apresentava marcas de apedrejamento e havia sido parcialmente queimado. O casal residia no povoado de Paris Matias, em Aracatu, de onde a suspeita foi detida na época, ficando presa por apenas 7 meses, sendo solta por falta de provas definitivas. De acordo com o processo, o homicídio teria sido executado por um homem que mantinha relacionamento amoroso com a acusada. O suposto autor do crime continua foragido e é procurado pela polícia. A ré afirma ter problemas mentais. O julgamento promete ser um dos mais aguardados do ano na comarca, e familiares da vítima esperam que o caso tenha desfecho definitivo. Então tá aí, né? Esse caso aí, essa repercussão toda, e a gente vai seguir, né? Portanto, acompanhando aí, aguardando, né? Esse julgamento, assim como toda a população regional, a imprensa também de olho nesse julgamento que acontece amanhã, então, dia 28, aqui no município de Brumado. Seu Samuel Tadeu, boa tarde. Boa tarde, Luiz, amigos ouvintes. Tudo bem por aí, meu amigo? Tudo bem, muita chuva, graças, né, a Deus aí, e como choveu bastante, né, muitos pontos da cidade aqui, por exemplo, aqui no Taquari, muitos pontos de alagamento ali. Invadiu o comércio? Invadiu alguns pontos do comércio ali no Taquari, muitos comerciantes ficaram ali isolados, né, por causa da chuva. Ali na ponte do Taquari mesmo, muita água, muitas pessoas ficaram isoladas ali também um pouco. E também ali do outro lado também, segundo informações, naquela ponte onde liga ali o terminal rodoviário, também muita água ali, muitos pontos de alagamento ali naquela região, e também em alguns pontos da cidade também. Ok, mas daqui a pouquinho, se Deus quiser, vai ter aí a drenagem, né? Deve estar escoando tudo certinho aí, e eu acredito que a população também, né? Eu acredito que não tem ninguém se ferido aí também com gravidade, enfim, certamente aí a Defesa Civil do município também está acompanhando aí toda a situação, né? Importante é que está chovendo, e a gente tem que comemorar muito as chuvas terem chegado aí em toda a nossa região, né? Muito importante também. Bom, fique de olho no nosso WhatsApp aí, seu Samuel, Tadeu, quando tiver. Já tem zap aqui. Já tem? Já tem. Então traga. Boa tarde, Luiz Brito e Samuel. Você ouve agora, Portal Sul. E a todos os ouvintes. Motivo de alegria, né? Agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem mandado. Aqui no Vale da Engenho, município de Ambazil, Luiz, está chovendo bastante, viu? Até a hora que está chovendo aqui, ainda não parou ainda. Graças a Deus, viu? Deus é bom demais, né, meu amigo? Que Deus abençoe a todos. Então, uma boa tarde a todos aí. Quem foi que mandou, moço? Foi o nosso amigo, cadê o nome dele aqui? João Cruz. Pronto, João Cruz. Ô, João, um abraço pra você, viu, meu amigo? Importante realmente, né? A chuva aí em toda a nossa região, e a gente fica feliz, né? Ele também aí, enfim, toda a região aí feliz, né? Com as chegadas da chuva, muito legal mesmo, e coisa boa, né? Coisa boa mesmo, a gente fica muito contente. Tem mais aí? A Leila também tá dizendo aqui lá em Brumado, né? Chovendo muito com trovões, graças a Deus. Olha aí, rapaz, Brumado, capital do minério, né? Em peso ligado com a gente, pessoal, grande abraço aí, viu? Muito obrigado pelo carinho e pela companhia, tá bom? Vamos nessa? Olha, tem mais não, né? Só para completar aqui o nosso amigo aqui,
O Belo tá dizendo o seguinte, que é verdade, comprou chá de vinos na farmácia Vitória, né? E se deu bem. Olha vai aí. continuar tomando chá de vinos. Tá vendo? Tá vendo só? Ô Belo, um abraço, viu? Todo o pessoal que tá aí no Basílio, tá curtindo, tá ligado aqui com a gente, tá acompanhando, ficando bem informado no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Vamos falar da CIPRV, que apreendeu aí uma motocicleta com restrição judicial aqui em Livramento de Nossa Senhora. Foi na manhã aí da última terça-feira, né? Dia 25, por volta das 10h25, os policiais militares da Companhia de Polícia Rodoviária de Brumado, em serviço aí no posto do município, né? Realizaram a apreensão de uma motocicleta durante fiscalização de rotina aqui na rodovia BA-148, no município de Livramento de Nossa Senhora. Durante a abordagem, a guarnição constatou que o veículo possuía restrição de circulação expedida pela comarca de Jaú, no estado de São Paulo. E diante da irregularidade identificada, foram adotados os procedimentos previstos em lei. Após a verificação, a motocicleta foi encaminhada para o pátio do Detran em Brumado, onde ficará à disposição das autoridades competentes para as medidas cabíveis. Então tá aí, né? Mais este veículo recuperado, apreendido aí pela Polícia Rodoviária, pela CIPRV Brumado, desta vez aqui no município de Livramento de Nossa Senhora. Em Ituaçu, a Polícia Civil investiga a morte de homem por possível intoxicação com bebida adulterada. A Polícia Civil de Ituaçu, na Chapada Diamantina, apura circunstâncias da morte de Adalberto Brito dos Santos, 47 anos, registrada na última terça-feira 25, com suspeita de intoxicação por bebida contendo metanol. Morador do povoado de Cobra, zona rural do município, ele foi socorrido e deu entrada na unidade hospitalar local, mas não resistiu. De acordo com informações colhidas pela investigação, familiares relataram aos profissionais de saúde que Adalberto havia ingerido uma cachaça comprada em um bar da região. A informação acendeu um alerta, especialmente porque, segundo os relatos, o irmão da vítima também teria morrido de forma repentina aproximadamente 8 dias antes, após supostamente consumir a bebida alcoólica. Diante do cenário, o caso foi classificado como morte a esclarecer e encaminhado para a Polícia Civil. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal IML de Brumado, onde passou por perícia. Amostras do líquido consumido e material biológico extraído do intestino da vítima foram enviados ao Instituto Médico Legal em Salvador para análise laboratorial. O laudo pericial irá apontar se há ligação direta entre as duas mortes e o possível consumo de bebida adulterada com substância tóxica. A polícia segue investigando a origem do produto e se há outros consumidores afetados. Pessoal que gosta de tomar uma cachaçinha aí. Menino, coloca as barbas de molho, viu? Porque assim, a gente sabe que hoje a maioria do comércio, graças a Deus, a maioria das pessoas que trabalha com o comércio de bebidas alcoólicas, elas têm ali o cuidado, né? Em investigar, em saber se realmente tem procedência, de onde está comprando, de onde está vindo e tal. Mas ninguém está livre, né? Afinal de contas, ninguém está vendo lá quem é que está embalando essa bebida, o que está colocando, o que está... Enfim, né? Então agora a polícia vai investigar e ver se realmente procede, né? Se foi realmente aí por metanol, enfim, né? Essa questão aí dessa bebida adulterada, né? Ver aí realmente o que pode ter acontecido, visto que também o irmão acabou falecendo dias antes, né? Ou seja, vamos aguardar aí as investigações, tá bom? Vamos lá. Olha, Brasil autoriza a primeira vacina do mundo contra a dengue aplicada em uma só dose. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a Butantan DV, primeira vacina do mundo contra a dengue capaz de oferecer proteção com uma única dose. Produzido pelo Instituto Butantan, o imunizante será aplicado inicialmente em pessoas de 12 a 59 anos e deverá ser incorporado no Programa Nacional de Imunizações, o PNI. O Instituto já havia iniciado a fabricação antes da aprovação regulatória e conta com cerca de 1 milhão de doses prontas para distribuição ao Programa Nacional de Imunização. A decisão ocorre em um momento de forte avanço da doença no país. Em 2024, o Brasil registrou 6 milhões e meio de casos prováveis, número 4 vezes maior que 2023. Neste ano, 1 milhão e 600 mil notificações já foram contabilizadas. Os resultados de eficácia foram obtidos a partir de um resultado que acompanhou mais de 19 mil voluntários entre 2016 e 2024, distribuídos em 14 estados. Entre o público de 12 a 59 anos, a proteção geral do imunizante atingiu 74,7%. Para formas graves ou com sinais de alarme, o índice subiu para 91,6%. O estudo também registrou 100% de eficácia na prevenção de hospitalizações. A inclusão da vacina no calendário nacional permitirá ampliar a resposta à dengue em todo o país, reforçando ações de controle em meio ao aumento expressivo de casos. Que legal, né? Que bacana, viu? Portanto, Butantan
arrebentando aí, né, com essa vacina, né, ou seja, mais uma vacina, lembrando que muitas vacinas ainda Brasil afora sendo estudadas, mundo afora, melhor dizendo, né, e no caso aí, portanto, essa vacina aí do Butantan sendo, portanto, fará logo brevemente aí parte, né, do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, e a gente sabe que muitas vidas serão salvas aí com relação à dengue, inclusive a dengue hemorrágica, que mata realmente aí em questão de horas, né, vamos colocar assim. Então a gente espera realmente que seja distribuído o mais breve possível e principalmente que as pessoas vá lá tomar essa vacina. Mas foi feito do dia para noite, de 2016 até 2024. Os testes aí de pessoa, e tal, e tudo certinho. Então, ok, chegou a vacina, eu mesmo já vou tomar a minha. Tive dengue 2 vezes e vou lhe falar um negócio, não me deixou saudade não, viu? Deus me livre, Ave Maria, não quero nem saber, não quero que nenhum parente tenha, nenhum amigo tenha, e não quero não, novamente nem tão cedo, né? Espero que nunca mais, porque Deus é pai, o trem é feio demais, viu? Tá louco. Polícia Civil desmantela cativeiro de animais silvestres e resgata aves na região de Iguaí. Um cativeiro de animais silvestres foi desmantelado na manhã desta terça-feira, dia 26, na zona rural de Iguaí, no sudoeste baiano. A ação integrada das delegacias territoriais de Ibicuí e de Iguaí resultou também na autuação de 3 homens, apontados como responsáveis pela captura das aves e manutenção do local. As diligências avançaram até o distrito de Iguaúbi, onde as equipes apuraram denúncias sobre um imóvel utilizado para o armazenamento e comércio ilegal de pássaros. Durante a incursão, os policiais civis localizaram diversas gaiolas contendo espécimes de fauna nativa mantidos sem a devida permissão, licença ou autorização do órgão competente. Os envolvidos com idade de 55 e 75 anos foram identificados e conduzidos à delegacia. A autoridade policial lavrou termos circunstanciados de ocorrência TCO e os suspeitos responderão em liberdade com base na Lei de Crimes Ambientais, que prevê pena de detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa para quem mata, persegue, caça ou utiliza espécies da fauna silvestre com desacordo com a legislação. Todos os pássaros resgatados foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, onde passarão por processos de reabilitação antes de serem devolvidos à natureza. Mas o problema é aquilo que eu falo sempre, né? TCO. Pelo amor de Deus, cara. TCO, isso é uma piada. Coloca o cara para responder logo um inquérito policial, dá logo uma cana para ele e pronto, acabou. A TCO é isso aí que eu não consigo entender, né? Crimes contra a fauna, contra a flora. Quando eu falo disso aqui, deixando mais claro para os nossos ouvintes, eu estou falando de crimes contra as plantas e os animais, né? Para ser mais claro. Então, não dá para entender. TCO, pô, você coloca um inquérito, você faz um boletim logo e enquadra o cara logo realmente ali. Ele já não dá em nada, o TCO sei não, viu? Se der alguma coisa, quero a Deus, né? Mas, esperar para ver aí. Esperar para ver, tá bom? Acho que a polícia fica enxugando gelo, infelizmente, né? Vamos voltar a falar de Brumado, capital do minério, né? Com crime, mais um crime, homem é morto a tiros dentro de veículo no bairro do Mercado. Um homem identificado como Carlos Aguiar Júnior morreu no início da noite desta quarta-feira 26, após ser alvejado por disparos de arma de fogo enquanto dirigia seu veículo, um Celta vermelho, na rua Vigílio Ataíde, bairro Mercado, em Brumado. De acordo com informações aí do 24º Batalhão de Polícia Militar, Carlos foi surpreendido por 2 homens em uma motocicleta. Os suspeitos se aproximaram do carro e efetuaram diversos disparos contra a vítima. Mesmo atingido, o condutor ainda tentou conduzir o veículo, mas perdeu o controle e colidiu contra uma árvore às margens da via. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU esteve no local, né? A equipe, melhor dizendo, do Atendimento Móvel de Urgência SAMU esteve no local e constatou o óbito. Após o crime, os autores fugiram ainda não foram localizados. O Departamento de Polícia Técnica realizou o levantamento cadavérico e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Brumado. A Polícia Civil já iniciou a investigação para apurar a motivação e identificar os responsáveis pelo homicídio. Claro, né? Após as investigações da Polícia Civil, irá realmente aí dizer quem são esses autores do crime e principalmente o que motivou, qual foi a motivação, né? Então, aguardar aí as investigações, né, da Polícia Civil. Lá em Guanambi, a barragem de Seraíma chegando a 30% e crise ameaça a produção agrícola na região.
A barragem de Seraíma, em Guanambi, atravessa um cenário de forte preocupação. Com volume reduzido a apenas 30% da capacidade, o reservatório já provoca prejuízos significativos ao perímetro irrigado, que abastece produtores responsáveis por parte da economia agrícola no sudoeste baiano. De acordo com o presidente da Cooperativa dos Agricultores de Seraíma, Marco Antônio Fraga, as chuvas recentes não trouxeram melhora no nível da barragem. Ele afirma que cerca de 40% da safra já está perdida e teme que a situação se agrave caso não haja recuperação até os próximos meses. Estamos vivendo uma situação crítica. Se não chover na cabeceira, vamos perder o restante da safra, destacou. Fraga também questiona a retirada contínua de água pela Embasa, alegando que a empresa poderia utilizar a adutora do algodão para aliviar a pressão sobre o reservatório. No perímetro irrigado, os agricultores foram obrigados a reduzir drasticamente o uso da água, o que afeta a produção de frutas e hortaliças. A projeção é de que, sem chuvas suficientes, o reservatório alcance o volume morto até junho de 2026, o que impediria a irrigação. A crise hídrica preocupa ainda mais pela dimensão dos impactos. Mais de 27 municípios dependem diretamente da produção agrícola de Seraíma, o que pode gerar reflexos econômicos e sociais em toda a região. As chuvas estão começando e acredito eu que vai chover por lá também, né? E em toda a região a gente torce realmente para que chova, para que passe essa dificuldade. Aqui, por exemplo, na nossa região, a gente começou já a sentir reflexo, né, dessas chuvas. A gente vê aí, a barragem Luiz Vieira já recebeu aí mais de 3 milhões de metros cúbicos, né? Ou seja, já deu ali uma aliviada, não é muita coisa, mas já começa a aliviar um pouquinho, né? A gente vê também aí o complexo do Pastinho, segundo aí o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Dom Basílio, já com 35% mais ou menos aí de capacidade, ou seja, recebendo um pouquinho de água. Então, aos poucos, a chuva vai chegando e continua chovendo, graças a Deus, em toda a nossa região, na região sudoeste da Bahia, e certamente irá chegar também lá em Guanambi, Seraíma, toda essa região, porque não é só lá também, vamos ser sinceros, né? Hoje é a Bahia quase toda, diversos municípios em situação de emergência por conta da estiagem, e é claro, após a chegada das chuvas, por exemplo, outros em situação de emergência por conta de alagamentos e tal, enxurradas. Foi o caso agora, por exemplo, recente de Macaúbas, mas o importante é que esteja chovendo, principalmente a gente sabe da importância das chuvas aqui em toda a nossa região. Na sessão realizada na terça-feira 25, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia acatou denúncia contra o ex-prefeito de Barra do Mendes, Armênio Sodré Nunes, por irregularidade na contratação de serviços durante sua gestão. A decisão identificou a criação de despesas fictícias em contrato da prefeitura com uso indevido de nomes de terceiros como supostos credores com o objetivo de desviar recursos públicos. A relatoria do processo, sob responsabilidade da conselheira Aline Peixoto, determinou o encaminhamento de representação ao Ministério Público Estadual para apuração de possível ato de improbidade administrativa. Também foi imposto o ressarcimento de R$ 162.559 aos cofres municipais, valor correspondente a pagamentos realizados sem comprovação de recebimento pelos credores e com indícios de falsificação de assinaturas, além de aplicação de multa de R$ 2.000. De acordo com a denúncia, contratos de prestação de serviços teriam sido simulados com assinaturas falsas, permitindo a liberação de pagamentos sem o conhecimento dos supostos credores que, posteriormente, denunciaram o esquema. Parte desses contratos, que somam R$ 8.930, teria sido firmada em nome de pessoas já falecidas. Na análise técnica, a relatora apontou falhas graves na fiscalização dos contratos, destacando que a então gestão não indicou fiscal responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços. A função teria sido atribuída a servidores sem competência adequada, cujas assinaturas constam nos documentos de despesas analisados. Também foi ressaltado que o ex-prefeito, deixou de adotar providências para apuração dos fatos, como registro de ocorrência policial ou comunicação imediata aos órgãos de investigação. A decisão ainda cabe recurso. Esse negócio de fiscal que acompanha as coisas, se está sendo certo, se não está, principalmente envolvendo dinheiro, na maioria das vezes coloca gente que não tem nenhuma competência realmente para poder fazer. Eu falo que a gente observa diário oficial, na maioria das vezes de alguns municípios, a gente observa que são pessoas que não têm conhecimento nenhum de causa e são colocados para acompanhar todo o processo, de licitação, de não sei o que, disso, daquilo. Eu não consigo entender isso aí não, sinceramente é complicado, Então, especialmente lá, no Barra do Mendes, alguma empresa lá se percebeu a situação e já foi lá e acionou, ou seja, denunciou o caso,
né? E aí o negócio realmente ficou quente por lá, né? Ficou quente por lá, né? Tá ok? No caso, supostos credores, né? Que posteriormente denunciaram o esquema, né? Denunciaram o esquema, portanto, lá em Barra do Mendes. Tá bom? Vamos agora falar aqui, né? O seguinte: Vitor Bonfim se reúne com João Campos em meio a definições sobre o novo partido. O deputado estadual Vitor Bonfim, atualmente filiado ao PV, se encontrou na terça-feira 25 em Brasília com o prefeito de Recife e presidente nacional do PSB, João Campos. A agenda ocorreu em meio às articulações do parlamentar para definir o partido pelo qual pretende concorrer à Câmara dos Deputados em 2026. A movimentação envolve conversas com siglas que compõem a base do governo baiano. Bonfim já dialogou com o PT, recebeu sinalização do Podemos e mantém tratativas para identificar o melhor cenário eleitoral. Com o novo encontro, o PSB passa a integrar o grupo de possibilidades em avaliação. Aliados afirmam que o deputado tem adotado postura cautelosa antes de decidir o destino partidário. O objetivo é consolidar apoios entre prefeitos e lideranças regionais para alcançar uma votação capaz de garantir vaga na Câmara, onde interlocutores apontam a necessidade de atingir aproximadamente 100 mil votos para assegurar a eleição. Além de Bonfim, João Campos também tem mantido conversas com parlamentares que buscam nova filiação após a federação formada entre Progressistas e União Brasil. Entre eles está o deputado Niltinho, que se reuniu com o dirigente nacional do PSB em setembro. Eu acho que não vai ser difícil de encontrar o partido para ir, não. Eu acho que não. Porque, sinceramente falando, deputado que é bem votado, tudo quanto é sigla que é, né? Deputado bem votado, que realmente mostra o seu trabalho, que está junto da população, que o pessoal aprova o trabalho ou que gosta, né? Que tem ali realmente um respeito, um carinho especial, acaba realmente tendo facilidade, né? Isso vale para diversos outros aí, né? Então, acredito que realmente isso é mais uma questão de escolha dele mesmo, né? Olhar qual a melhor sigla para poder fazer parte e tá aí, né? Então tá aí. Ok? Olha, gente, vamos falar agora, né? A gente tá falando de chuvas aí, o Samuel Tadeu até trouxe aqui essa questão das chuvas e tal, e a gente vai falar agora, 8 bois, né? Vacas e bezerros morrem após descarga elétrica em Boquira, né? Na zona rural de Boquira. Um raio atingiu uma fazenda no município de Boquira, aqui no sudoeste da Bahia, na segunda-feira 25 e matou 8 bovinos da propriedade. Entre os animais estavam bois, vacas e bezerros. Os corpos foram enterrados por precaução para evitar risco de contaminação por bactérias. O incidente ocorreu em uma fazenda do povoado de Lapinha, área que registrou cerca de 20 milímetros de chuva ao longo do dia. O acumulado chegou a 86 milímetros no município, segundo informações da Defesa Civil local. Apesar da morte dos animais, não houve feridos. O proprietário relatou à TV Sudoeste que o impacto financeiro foi significativo. O prejuízo com a perda do rebanho foi estimado em mais de R$30 mil. A Defesa Civil segue monitorando as áreas rurais da região em razão das chuvas registradas nos últimos dias. Rapaz, 20 milímetros e você vê, né? Um raio e fez então todo esse estrago aí, né? Todo esse estrago aí, portanto, lá na zona rural de Boquira, viu? Então, gente, muito, inclusive esse alerta também vale para as pessoas, né? Que na maioria das vezes acaba saindo quando está aí com chuva forte, relâmpagos, uma coisa ou outra, fiquem atentos aí, fiquem realmente mais atentos, porque pode realmente acontecer acidentes desse tipo, tá bom? Então, muito cuidado. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Olha, mulher morre após possível choque elétrico na zona rural de Itanhaçu. O acidente doméstico resultou na morte de Zezina de Souza Pires da Silva, 58 anos, na manhã desta segunda-feira 24, na fazenda Limoeiro, região de Sussuarana, na zona rural de Itanhaçu, próximo ao povoado do Frio. De acordo com a ocorrência, o incidente ocorreu por volta das 6h40, quando a dona de casa sofreu um provável choque elétrico dentro da propriedade onde vivia. Familiares em desespero colocaram Zezina em um veículo para levá-la até a cidade em busca de socorro. No trajeto, eles encontraram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e acionaram a equipe. Os socorristas realizaram todos os procedimentos de reanimação, mas apesar dos esforços, Zezina não resistiu. O óbito foi confirmado aí no próprio local. O corpo foi levado inicialmente para a unidade médica de Itanhaçu, em seguida encaminhado ao Instituto Médico Legal de Brumado. O caso foi registrado na delegacia do município. A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente para esclarecer aí as causas da tragédia. Então tá aí, né? Então tá aí, infelizmente, né? Lamentável, viu?
Já falamos de Dom Basílio? Já falamos. Então vamos dar continuidade. CIPRV apreende medicamentos e perfumes contrabandeados na BR-030 em Guanambi. Na manhã de segunda-feira, dia 24, por volta das 8 horas da manhã, policiais militares da Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Brumado realizaram a apreensão de medicamentos e perfumes contrabandeados durante uma abordagem de rotina na BR-030, no município de Guanambi. A fiscalização ocorreu durante a parada de um ônibus interestadual. No decorrer da vistoria no compartimento de bagagem, os policiais localizaram 5 ampolas de tirzepatida de 15 miligramas, 0,6 ml, medicamento comercializado como Monjaro, além de 3 frascos de perfumes importados sem comprovação legal de entrada no país. Diante da constatação da irregularidade, todo o material apreendido e o condutor do veículo foram encaminhados à delegacia da região, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis, conforme a legislação em vigor. Medicamentos e perfumes, né? Contrabandeados, então sendo apreendidos lá pela CIPRV lá em Guanambi. Lá em Vitória da Conquista, né? Uma suspeita aí foi presa em desdobramento durante a operação NARC 5. A Polícia Civil da Bahia prendeu na terça-feira 25 a mulher de 44 anos durante o cumprimento de mandados de busca no bairro Zabelê, em Vitória da Conquista. 5 pessoas também não foram conduzidas, né? 5 pessoas foram conduzidas para averiguação. A ação integrou aí um desdobramento da operação NARC 5. Durante as diligências, os policiais apreenderam centenas de porções de cocaína prontas para comercialização, além de aproximadamente R$11 mil em espécies, celulares e um veículo. As investigações apontam que a suspeita era uma das principais distribuidoras de cocaína no bairro Miro Cairo, operando um sistema ativo de tráfico de drogas na região. 4 mandados de busca, representados pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes e autorizados pela Justiça, foram cumpridos em imóveis ligados à presa e outros suspeitos. O inquérito policial segue, né, em andamento e deve resultar no indiciamento de novos envolvidos. A ação foi conduzida por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, DENARC, DTE, com apoio da equipe do Departamento de Repressão ao Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro, DRACO de Vitória da Conquista. Então tá aí, né, a principal distribuidora então de entorpecentes, né, lá no bairro, né, em toda a região lá. Então sendo aí presa, né, durante o desdobramento da operação NARC 5 lá em Vitória da Conquista. OK, gente? Operação conjunta prende em Macaúbas funcionário de escola suspeito de administrar grupos de abuso infantil na Bahia. Uma operação realizada nesta terça-feira, dia 25, mobilizou equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO de Francisco Beltrão, no Paraná, em conjunto com a Polícia Civil da Bahia, e resultou na prisão preventiva de um homem de 22 anos, funcionário de uma instituição de ensino no município de Macaúbas. Ele é suspeito de integrar e administrar grupos de mensagens voltados ao compartilhamento de material de abuso sexual infantil. A ação incluiu o cumprimento de mandados e buscas em apreensão e prisão. Durante a operação, os policiais recolheram computadores utilizados na escola onde o jovem trabalhava, além de seu telefone celular, que passarão por perícia técnica. De acordo com as investigações, o suspeito acessava, armazenava e compartilhava arquivos ilícitos utilizando os equipamentos da própria unidade educacional. Estratégia que, segundo os investigadores, poderia ter sido adotada para dificultar o rastreamento da origem dos dados e das conexões utilizadas. As apurações tiveram início no Paraná após o monitoramento de convites para grupos virtuais, os especializados na troca deste tipo de conteúdo criminoso. O cruzamento de informações e análise digitais levou até o investigado na Bahia, apontado, aliás, como administrador de diversos grupos, sendo que um deles reunia quase 90 participantes. O delegado Nilmar Mafrim informou que até o momento não há indícios de que o material tinha sido produzido em Macaúbas. Segundo ele, os exames periciais nos dispositivos apreendidos deverão esclarecer se houve a prática de crimes na região e auxiliar na identificação de outros envolvidos na rede. As autoridades informaram que a operação terá novas fases que serão deflagradas conforme o avanço das análises técnicas e o aprofundamento das investigações. Então tá aí, né? Rapaz, imagine só, né? Isso aqui vai classificar também como interestadual, né? Porque tinha a investigação partindo lá do Paraná, né, de Francisco Beltrão, então vai ter outras classificações também aí nessas investigações, nesse crime aí, ok?
Vamos lá, gente. Motos já concentram 40% das mortes no trânsito e ampliam pressão sobre o SUS, aponta o IPEA. As motocicletas passaram a desempenhar um papel central na escalada da violência no trânsito brasileiro e hoje respondem por quase 40% das mortes registradas em acidentes variados, viu? Acidentes vários, melhor dizendo. O dado consta no estudo Mortalidade e Mobilidade, né, e morbidade das motocicletas e os riscos de implementação do mototáxi no Brasil, divulgado na quarta-feira 26 pelo Instituto, né, de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Segundo o levantamento, a participação das motos nas mortes saiu de apenas 3% no fim de 1990 e cresceu de forma contínua até atingir o patamar atual de 2023. Além do número de óbitos, os motociclistas concentram cerca de 60% das internações por acidentes de transporte terrestre no Sistema Único de Saúde. Apenas em 2024, os atendimentos hospitalares relacionados a sinistros com motos consumiam mais de 270 milhões de reais em recursos públicos. O estudo reconstrói a rápida expansão da frota nacional de motocicletas, que saltou de cerca de 2.700.000 unidades em 1998 para 34 milhões portanto aí em 2024. Olha só, hein? 2 milhões, né? E 700 mil, né, em 98 para 34 milhões em 2024. No mesmo período, a proporção das motos na frota motorizada brasileira, né, então passou aí de menos de 10% para aproximadamente 30%. O crescimento das mortes foi ainda mais acentuado. O número de óbitos de usuários de motocicletas se multiplicou por 15 ao longo de pouco mais de 2 décadas. Após uma queda observada a partir de 2014, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes voltou recentemente ao pico registrado naquele ano, anterior à crise econômica, consolidando a motocicleta como o veículo que mais mata no trânsito brasileiro. A análise também evidencia fortes desigualdades no perfil das vítimas. Cerca de 70% das mortes e internações envolvem pessoas entre 20 e 49 anos, com destaque para a faixa de 20 a 29, que sozinha corresponde a aproximadamente 1/3 das vítimas. Mais da metade das mortes em acidentes fatais com motos não concluiu o ensino fundamental e cerca de 90% tinham no máximo o ensino médio. Pessoas pardas são maioria entre os mortos e internados, indicando maior vulnerabilidade da população negra, enquanto os homens respondem por 90% das mortes e mais de 80% das internações. O impacto sobre o sistema de saúde também cresceu de forma expressiva. Em 2 décadas, as internações por sinistros com motocicletas superaram 160 mil casos anuais e passaram a representar cerca de 60% de todas as internações por acidentes de transporte terrestre. Os gastos, né, portanto, hospitalares associados a esses acidentes aumentaram de 41 milhões de reais para aproximadamente 273 milhões de reais em valores reais, o equivalente a quase 2/3 das despesas totais com sinistros de trânsito. E não é nenhuma novidade, né? Não é nenhuma novidade. Já dizia o saudoso falecido primo Eslen Guzmão, lá em Vitória da Conquista, que cabeça de motocicleta, para-choque de motociclista é a cabeça do piloto. E é a verdade. Bateu, meu amigo, a primeira coisa que vai é a cabeça. E digo mais, não tem nenhum tipo de proteção. Bateu, pode ter certeza que se arrebenta inteiro. Hoje em dia, inclusive, tem as roupas aí, né, de proteção, uma coisa ou outra, mas nem todo mundo compra ou tem condições para comprar as roupas de proteção, enfim, aquela coisa toda, né? Alguns têm condições, mas também preferem não comprar, preferem andar de qualquer jeito e acaba realmente colocando a vida em risco. Então tá aí, né, as motocicletas hoje, 40% representando aí, né, 40% das mortes no trânsito e ampliando pressão também aí sobre o SUS, né? E olha que ainda não liberaram o tal do grau 0, né? Ainda não liberaram o tal do grau, melhor dizendo, né? Grau 0 tem lá em Caetitec, a Polícia Militar faz lá essa operação para poder coibir a prática de grau, né? Mas o grau realmente em si não liberaram, né? E uns e outros aí pensam em liberar. Aí eu vou te falar um negócio, viu? Aí é complicado. Olha, gente, deixa eu trazer uma notícia aqui lá do norte da Bahia, né? Ararinhas azuis em vida livre na Bahia testam positivo para vírus letal, diz ICMBio. Notícia triste, né? O Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, o ICMBio, confirmou que as 11 ararinhas azuis que viviam em liberdade em Curaçá, no sertão do São Francisco, né, testaram positivo para o circovírus, agente causador da doença do bico das penas, né, enfermidade considerada letal para psiticídios, né, psiticídios. Conforme o G1,
O diagnóstico foi divulgado após a recaptura das aves no início de novembro, quando técnicos identificaram sinais compatíveis com a doença. Segundo o ICMBio, o vírus não afeta humanos nem aves de produção, mas não tem cura e causa morte na maior parte dos casos. A ararinha azul, considerada aí criticamente ameaçada e símbolo da conservação no Brasil, vinha sendo reintroduzida na Caatinga desde 2022. Antes da descoberta do vírus, 11 aves viviam em vida livre. A soltura de um novo grupo, prevista para julho passado, chegou a ser suspensa para que a situação sanitária estivesse controlada. Ao site, ao G1, o Instituto afirmou que segue em apuração sobre a origem do circovírus e trabalha na separação segura entre aves positivas e negativas, reforçando protocolos de biossegurança dos criadouros. Após inspeções técnicas do ICMBio, INEMA e Polícia Federal, foi constatado que o criadouro responsável pelo manejo das aves, administrado pela empresa Blue Sky, não cumpria protocolos básicos de biossegurança. Entre os problemas identificados estavam instalações e comedouros sujos e sem desinfecção adequada, acúmulo de fezes ressecadas e funcionárias realizando manejo com chinelos, bermuda e camiseta sem EPIs obrigatórios. Como resultado, a Blue Sky foi multada em cerca de R$1.800.000. O criadouro também recebeu a autuação do INEMA, avaliados em R$300.000. A empresa é parceira da organização alemã ACTP, que detém 75% dos indivíduos da espécie no mundo. Que triste, hein? Que triste. Ararinha azul tão bonita, né? E o ICMBio, né? O pessoal aí da Bahia estava fazendo de tudo para que ela permanecesse aqui, né? Na nossa natureza, em Curaçá, lá no norte da Bahia, e infelizmente, portanto, sendo aí, né? Tendo testado positivamente aí para esse tal desse vírus, né? Que é letal nessa espécie de ave, né? Que pena, né? Lamentável mesmo, né? O ser humano realmente, e o pessoal aí tomando multa, né? Multam atrás da outra sem o ambiente correto, enfim, realmente uma situação muito, muito complicada, viu? Muito complicada mesmo. Temos alguma coisa aí, senhor? Pode seguir. Gente, Neoenergia Coelba remove cabos irregulares em 17 municípios e intensifica a ação em Brumado. A Neoenergia Coelba iniciou uma operação simultânea em 17 municípios baianos para retirar cabos de telefonia e internet instalados de forma irregular. Brumado está entre as cidades que receberão atenção reforçada nesta etapa da operação GatoNet, que segue até esta sexta-feira, 28. Equipes percorrem áreas urbanas com maior concentração de fiação clandestina para renovar cabos, né, remover aí cabos, caixas e outros equipamentos considerados fora dos padrões técnicos. A escolha dos municípios levou em conta o grande número de provedores atuando sem autorização, situação que aumenta o risco da população. Em Brumado, a presença desses cabos contribui para acúmulo de fios nas redes, o que pode provocar acidentes, curtos-circuitos e incêndios. A empresa informou que a ação busca reduzir a poluição visual, ampliar a segurança e evitar acidentes que coloquem moradores e trabalhadores em risco. Além de Brumado, a operação ocorre em Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Guanambi, Ibipeba, Itaberaba, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Queimada, Salvador, Santa Bárbara, São Félix do Coribe e Vitória da Conquista. As equipes realizam vistoria, corte e retirada de materiais irregulares. Somente este ano, né, portanto, mais de 100 toneladas de cabos foram retirados pela distribuidora. Para auxiliar consumidores, a Coelba disponibilizou um portal que permite verificar se a operadora contratada está regularizada e apta a utilizar a rede da concessionária. A empresa mantém ainda um canal específico para que provedores busquem regularização técnica e evitem a remoção dos cabos e interrupções nos serviços. E com essa informação nós estamos encerrando por hoje nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Mais informações a qualquer momento você encontra acessando o nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. Fique à vontade, acesse lá e confira. Grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, pela companhia, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, Samuel, tchau, ouvintes. Uma boa tarde, até amanhã, e eu volto logo mais às 18 horas com o programa Festa Popular. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.